Bom dia, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui nessa live sobre a minha jornada, né? Então, o nomezinho que eu trouxe aqui, eu vou estar chamando do remédio à terapia. Então, vou colocar aqui para vocês enquanto o pessoal vai chegando. Do remédio à terapia. Vamos ver se vai dar certo aqui. Pronto, acho que foi. Bom dia. Deixa eu tentar anexar aqui. Pronto. Comentário fixado. Bom dia, Maria. O pessoal vai chegando aí. Do remédio à terapia. Isso é o que, gente? Vou falar aqui um pouquinho da minha jornada, né? Que tem tudo a ver aí com o que aconteceu comigo, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Enquanto o pessoal vai chegando, vou tomando um cafezinho aqui. Bom dia. Pegue aí o cafezinho de vocês também, que hoje a gente vai bater um papo aqui legal sobre várias coisas aí dessa jornada, tá bom? Tô comendo uma crepiocazinha aqui também, que o maridão fez, então... Então, peço licença a vocês aí pra de vez em quando dar uma beliscadinha aqui, tá bom? Bom dia. Então tá, gente. Deixa eu ver a hora aqui. 3 minutinhos, já dá pra gente começar. Bom, então hoje que eu trouxe aqui pra vocês, na verdade, é um pouco da minha jornada, né? Pra vocês entenderem aí o tipo de trabalho que hoje em dia eu tenho me proposto a fazer, né? Então, eu já falei aqui várias vezes que a minha formação, né, a minha graduação foi em farmácia industrial, na UF, né, em Niterói. Então, naquele período, né, naquela época, nunca tinha passado na minha galáxia, né, esse mundo da terapia. Mas hoje eu vejo quanto isso foi importante para essa minha jornada, né? Porque eu sempre fui muito curiosa com tudo, né? E eu lembro direitinho que eu resolvi fazer farmácia, né? Por influência da minha irmã, que também é farmacêutica. Mas também porque eu tinha uma curiosidade de saber como que o remédio de dor de cabeça atuava na cabeça, né? Eu botava ele na boca e ele fazia um negócio na cabeça. Então, naquela época, eu não fazia a menor ideia, né, de todos os processos biológicos, fisiológicos, né, bioquímicos que existem dentro do nosso corpo. Então, eu digo que sim, que a farmácia foi, assim, foi um período de graduação, né, que eu fiz e que foi muito importante para responder as minhas perguntas, porque eu queria saber como funcionava aquela história de tomar um remédio e ele funcionar, né? Então, fui fazer faculdade para responder essa pergunta. E lógico, né? Tive sim, não só essa pergunta respondida, como muitas outras. E eu vejo hoje a importância de entender como a nossa máquina funciona, né? Então, a farmácia me deu não só a sabedoria, né? O conhecimento sobre os medicamentos em si, mas principalmente sobre o funcionamento da nossa máquina, a nossa parte mecânica, o nosso corpo, a nossa biologia, né? Então, como farmacêutica, a gente estudou, assim, muito profundamente uma célula, muito profundamente a fisiologia dos órgãos, dos tecidos, como tudo isso funciona, a embriologia, que é extremamente importante hoje, né, para o trabalho que eu executo, tá? Então, saber dessa base toda foi muito importante para mim. E aí, depois da faculdade, eu fiz mestrado, né, no Fundão, na FRJ, em microbiologia médica. E na época eu estudei, né, o efeito dos antimicrobianos na microbiota intestinal.
né? Os pacientes que tomavam muito antibiótico, eles tinham uma alteração profunda ali, né, naquele ambiente, né, do intestino, naquelas bactérias ali que ficavam extremamente reduzidas, que matava não só a bactéria do motivo do antibiótico, mas também fazia um estrago ali nas bactérias do corpo, né, principalmente da microbiota intestinal, que era o meu objeto de estudo. Então, quando isso acontecia, um outro micro-organismo, né, isso que é o que eu estudei realmente na época, Clostridium difficile, gente, não precisa saberem disso não, é só pra vocês terem uma ideia das doideiras que a gente, né, acaba estudando, investigando aí, coisas que talvez a maioria de vocês não conheça, tá? Então, esse micro-organismo causa uma doença muito severa a nível intestinal, quando a microbiota tá desregulada, ele consegue se tornar patogênico ali, causar uma doença chamada colite pseudomembranosa. E esse era o meu objeto de estudo, só que eu estudava a nível de DNA desses micro-organismos. Então, eu trabalhei sim com DNA, estudei muita genética, estudei muito DNA, muitos processos de replicação, reprodução, tudo vocês podem imaginar. E ali eu comecei a amar a genética, né? Porque eu achava que o DNA, poxa, era tudo, assim, sabe? Era a fonte de tudo, era muito legal e tal. Eu sempre gostei muito do DNA. Então, fiz um mestrado aí nessa parte, né? E ali, sim, na minha tese ficou comprovado, né? Porque a gente viu o perfil populacional de intestinos de pessoas saudáveis, que não usavam antimicrobianos, e o perfil populacional de bactérias das pessoas que usavam esse antimicrobiano e tinham esse Clostridium difficile. Então, a gente mapeou a genética ali, né? A gente fez tudo por genética e viu a diferença de DNA de uma população para outra população. Então, sim, o impacto era muito grande e lógico, tudo isso influenciou diretamente ali na doença daquele indivíduo. Então, depois que eu fiz esse mestrado, eu fui trabalhar, né? Já trabalhava enquanto eu era farmacêutica de um hospital, fazendo quimioterapia, né? Trabalhei no Hemorrio, lá no Rio de Janeiro, Hospital de Sangue, né? Acho que a maioria das pessoas conhece. Lá eu tive acesso, né, a medicamentos muito, como, né, vocês gostam de dizer, muito fortes, né? Que são os quimioterápicos. Então, ali desenvolvi muitas técnicas, né, de manipulação, de manejo ali daqueles medicamentos, os protocolos, né, de quimioterapia para os pacientes que tinham cânceres hematológicos e tal. E depois eu fui para essa instituição militar, né, que eu passei no concurso da Marinha, fui ser farmacêutica da Marinha, e lá eu pude passar em todas as áreas da farmácia. Então, apesar da minha formação ser de farmácia industrial, eu sempre fui muito da área da farmácia hospitalar e mais no finalzinho da farmácia clínica. Então, eu sempre tive muito acesso, assim, a essas doenças, pacientes, a nível ambulatorial, dispensava muitos medicamentos, e eu via que aquele paciente, ele sempre voltava, né? Então, ele estava ali sempre naquela luta, e às vezes tinha recaída, e às vezes piorava. Então, eu comecei a me incomodar, tentar entender como eu, de alguma forma, poderia ajudar ainda mais, né, esse paciente ali nessa busca ali por alívio, por cura, por melhora daquele sintoma, das dores deles. E aí, nesse processo todo, eu fui vendo o quanto eu me sentia impotente, incapaz ali de fazer, de alguma forma, um real ajuda, sabe? Então, quando eu já estava lá no hospital militar, né, na Marinha, eu comecei a me sentir mais ainda incomodada com essa realidade. E foi quando, e paralelamente a isso, né, enquanto eu já estava lá na Marinha, nesses últimos, sei lá, 10 anos, vamos colocar 8 anos lá. Mas antes disso, eu já vinha estudando muito a mente. Mas eu estudava a mente no que eu chamo, é como se fosse um conhecimento paralelo, né, dentro do budismo. Tá? Para quem não sabe, eu sou budista há 6 anos, mas eu estudo budismo há 12 anos, né? Antes de eu realmente me converter, eu estudei por 6 anos, porque eu também achei ali, eu estava buscando respostas, na verdade, e achei ali algumas respostas que começaram a fazer sentido para mim, né? E muitas das respostas vinham a nível da mente.
Então, essa filosofia budista que eu estudei por 6 anos até me tornar realmente budista, hoje eu entendo que eu amava aquilo, né? Queria devorar aqueles livros todos, porque se falava da mente. Então, agora já em 2020, praticamente aí 10 anos depois de estudar a mente, né, nessa interface budista, eu comecei a buscar, né, aí dentro da psicanálise, esses conhecimentos, né, da mente e tudo, e encontrei o MPC, que não trouxe para mim só os conhecimentos da mente, mas principalmente ali o que eu sempre acreditei do budismo, né, que é um princípio que no budismo a gente chama de Shikshinfuni, que é o que corpo e mente são inseparáveis. Então é justamente essa integração entre corpo e mente que eu comecei a achar aí nesse caminho da psicossomática. Então, hoje, eu consegui, né, dentro desse caminho todo, juntar todos os cursos que eu fiz. E hoje eu desenvolvo um trabalho com as pessoas de modo a ajudar essas pessoas a realmente se livrarem, se aliviarem as suas dores de uma forma diferente. Tá? Não mais só com medicamentos, porque como farmacêutica eu sei muito bem o que um medicamento pode trazer para esse paciente, né? Mas eu nunca deixo de dizer dos benefícios, que são sim imensos, tá? Mas também sei o quanto eles podem trazer aí os efeitos colaterais e aí a necessidade de novos medicamentos, tá? Mas muito mais do que se tratar de usar um medicamento que vai dar um efeito colateral, é importante entender que o uso do medicamento, ele atrapalha o processo biológico natural do corpo, porque de alguma forma você está interferindo naquilo com algo externo, tá? E lógico, gente, tudo bem, né? Ainda bem que eles existem, porque nem todo mundo, nem toda hora a gente está disponível a fazer esse processo, esse mecanismo, esse autoconhecimento para trilhar um caminho de autocura e chegar aí onde a gente quer chegar. Mas como a minha dor como farmacêutica na época era entender que isso não resolvia, ajudava sim, ajuda muito, mas não resolve, hoje eu consigo entender aí por que é que esse processo todo acontece e levo os meus pacientes nesse caminho também, tá? Então, muito mais importante do que entender como o corpo funcionava, eu consegui entender como que o corpo e a mente funcionavam juntos para fazer a gente, né, os seres humanos, viverem. Viverem como? A tudo, gente. Porque aqui a gente tende a falar muito só sobre o processo de doença, né, que é o que realmente é uma dor e que todo mundo compreende. Afinal, lá do budismo também, né, a gente já traz e sabe que o ser humano vai passar pelos 4 sofrimentos inevitáveis: nascimento, envelhecimento, doença e morte. Então, todo mundo ao longo da vida vai se deparar com esses 4 grandes sofrimentos, tá? Então, a doença em si, ela é só uma das coisas que a gente vive, né? Mas essa integração entre corpo e mente, ela é muito além disso, tá? Não é só quando tá doente que acontece essa integração. É quando tudo que a gente vive acontece essa integração. Então, nessa minha jornada, né, de primeiro farmacêutica, depois fiz lá um mestrado em microbiologia, trabalhei com DNA. Enquanto eu tava na Marinha trabalhando, né, como farmacêutica hospitalar e clínica ali, né, eu também fiz uma pós em estética, gente. Eu fiz uma pós em estética avançada, né? Essas que faz ácido hialurônico, aplica botox, essas coisas. E eu fiz um consultório na época e foi a primeira vez que eu me deparei realmente ali com um paciente particular, digamos assim, né? Porque até então eu estava em pacientes das instituições que eu trabalhava. E ali eu comecei a ter o meu manejo próprio com os meus pacientes, né? Então desenvolvi toda uma anamnese, eu tinha um atendimento bem legal, mas eu me sentia ainda um pouco impotente, né? Aquilo, eu via que eu tratava ali aquela estética, a pessoa melhorava ali daquela ruga, né? Se sentia melhor, influenciava diretamente na autoestima dos pacientes, eu vi o quanto isso era importante. Também ajudava nos processos de emagrecimento e tal,
Mas eu via que o paciente chegava ali para fazer estética, mas ele não queria estética. Ele precisava, na verdade, ele queria estética, mas na verdade ele precisava de conversar. Ele trazia os problemas dele para aquela maca. As mulheres, principalmente, né, traziam as questões dos filhos, dos maridos. E eu tinha os recursos do budismo até então, mas que não era aplicável, porque a maioria das pessoas não são budistas. Então, não é que não era aplicável, né? Não era fácil de falar, né? Porque é diferente, né? O jeito que a gente se comunica. Então, eu senti aquilo, tipo, eu tô ajudando, mas, tipo, não tô ajudando o suficiente. Não é isso que as pessoas precisam. Não é o remédio, não é a estética. Então, com o tempo, né, até os meus próprios processos pessoais, eu resolvi fechar esse consultório. Tive um prejuízo aí grande na época. Mas na época eu precisava voltar um pouco mais para minha filha, né? Porque eu trabalhava como militar, tinha o consultório e a minha filha tava sem mim. A verdade era essa. Então eu resolvi fechar, né? Tomei essa decisão, perdi dinheiro e tudo, porque não deu tempo hábil, né, de haver o retorno. Mas foi uma experiência muito válida e ela faz muito parte da minha jornada, né? Porque ali eu não só precisei estudar mais, né, a parte biológica, indicação de medicamentos, de suplementos que o farmacêutico pode fazer, né, creminhos, pomadinhas e tudo que vocês podem imaginar aí. Mas valeu a pena nesse aprendizado, né, de entender que as pessoas queriam mais, né? E eu fui vendo o quanto enquanto me achava super impaciente, eu tinha paciência com aqueles pacientes, porque eu estava de alguma forma sendo empática ali com a dor deles. A gente tá travando para vocês? Deixa eu ver aqui, ó. Gessé botou aqui. Bom dia, Gessé. Estamos juntos nessa missão de levar algo a mais do que apenas remediar. Muito bom, que bom. As suas lives são muito claras e contribuem muito. Obrigada. Que bom, Edivaildo, que você gosta. Que bom. Compartilha aí, gente, pessoal, tá bom? Então, nesse caminho, né, que tanto é o nomezinho dessa live que eu coloquei hoje, né, é do remédio à terapia. Eu posso dizer, é da farmácia à terapia também, né, o meu processo, mas hoje o que eu fiz também comigo na vida real, né, que foi sair dos remédios à terapia. Por quê? Porque eu também tive aí, né, na pandemia, o que eu gosto de chamar de turnover, né, a hora que ou você se entrega de vez ou você dá a volta por cima, o famoso fundo do poço, né, que diz que lá tem mola, né, do fundo do poço ninguém passa, ou você volta ou você fica. Então, na pandemia eu precisei passar por um processo e foi a primeira vez que eu realmente entrei num processo terapêutico pra mim, né? Uma psicóloga me acompanhou e eu tenho um carinho enorme por ela até hoje, né? Fez toda a diferença aí na minha jornada. E quando eu me propus a viver esse processo terapêutico, né? E logo depois o MPC apareceu, já sabia que tinha uma mudança de carreira ali muito iminente, mas ainda não sabia muito bem como. E foi assim que eu encontrei, fazendo terapia, me entendendo, buscando esse autoconhecimento, que eu comecei a entender por que eu me comportava daquele jeito e por que eu recorria aos medicamentos. E aí, quando eu fui para o MPC, que eu encontrei essa integração aí entre corpo e mente, a leitura biológica, né, por que cada dor sinaliza, tá? A leitura biológica é isso. Eu fui entendendo mais esses processos todos que eu já sabia do budismo, que eu já sabia, né, da farmácia, e ali foi tudo se conectando e eu fui vivenciando, né? Eu também, quem me acompanha sabe, né, que eu sou uma paciente portadora de endometriose, e eu tive uma jornada também, né, no caminho dessa doença, desde 2019, 19 eu tive diagnóstico, mas eu já sofria muitos anos, né, sem saber o diagnóstico. Fiz uma cirurgia em 2019, que foi, assim, um processo bem difícil, tá? Um processo cirúrgico. E ali alimentou ainda mais a minha vontade de fazer com que pessoas não precisem chegar nesse nível, né? Porque, clinicamente falando, a cirurgia ela é sempre a última opção.
tá? Apesar de que algumas cirurgias, alguns médicos acabam indicando logo, né? Que não é o convencional para todo mundo, né? Da medicina convencional, mas acaba que a cirurgia é sempre a última indicação, e nem sempre ela é, tá? Às vezes as pessoas já saem, né? Os médicos já saem indicando cirurgia precocemente. E por que foi importante para mim esse processo? Porque passar por um processo cirúrgico no hospital que eu trabalhava, como farmacêutica, e sempre muito conhecedora dos processos internos do hospital, né? Porque eu sempre fui, hoje faz todo sentido, mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada aos processos. Então eu que sempre estruturava qualquer processo que a gente fosse implementar de nova rotina, de dispensar o medicamento, fazer assim assado, eu sempre estava ali, né, naquela, muito preocupada com o processo, de começar de um começo e fazendo sentido até chegar no objetivo final. Então eu sempre amei isso, e hoje não é à toa que eu conduzo pessoas aí nesse processo de autocura. Mas naquela época, né, eu trabalhando nos processos, eu conhecia o hospital, eu conhecia os problemas do hospital, eu conhecia os dados estatísticos de problemas do hospital, e aquilo me afligiu muito na época. Então, fazer uma cirurgia sabendo de todos os riscos de verdade, aquilo foi muito difícil para mim, entende? Eu precisei, assim, ir muito trabalhada lá na minha meditação, nas minhas orações, na confiança, sabe? Porque eu sabia do grande risco que era um processo cirúrgico, né? E ainda tinha o medo dos micro-organismos, dos antibióticos, falhar da resistência bacteriana, tudo aquilo que a gente vivia ali. Então, eu comecei a pensar assim, falei, gente, as pessoas não podem fazer cirurgia mais, porque isso é horrível. Fora todo o risco inerente da cirurgia, que todo mundo sabe, anestesia geral, nananã, enfim, tudo isso que todo mundo já sabe. Eu me deparei com esse conhecimento interno que foi uma coisa difícil, né? Então, é aquilo que é melhor não saber, gente. Tem coisa que é melhor não saber, porque se você sabe, você acaba que piora, né? Então, eu faço a bendita ignorância dos homens. Às vezes é bom ser ignorante em algumas coisas, porque quanto mais você sabe, mais você conhece, às vezes, né? Mais medo você acaba tendo. Então, naquela época, né, que eu não conhecia MPC, que eu não conhecia, né? Não estava nem fazendo terapia ainda, tinha só o budismo, sabia que aquilo fazia parte, né, da minha vida, que eu precisava enfrentar, criar valor em cima daquela dificuldade. Então, todo esse processo, né, que eu passei dessa cirurgia, como chama a doença? Endometriose, tá? Endometriose, que é a doença que eu tô contando aqui da minha cirurgia em 2019. E ali, fiz aquela cirurgia, no fim deu tudo certo, dentro, né, dos padrões, né, que tem que dar, senti muita dor, mas faz parte, foi uma cirurgia grande, né? E aí, ali naquele processo todo, eu entendi que eu precisava de alguma coisa para evitar que os pacientes fossem para cirurgia, para não precisarem sofrer o que eu sofri. Porque eu me deparei com uma forte dor. E eu vi que quando a gente sente dor, muita dor, gente, a gente perde a nossa dignidade. Perde a humanidade, perde o nosso raciocínio, perde tudo. A dor muito forte, muito intensa, tá? Ali eu experimentei o quanto isso é, assim, incapacitante. A verdade é essa. Você perde as suas capacidades de tudo. De raciocínio, de lógica, de pensar, de falar, de tudo, né? Então, passar por esse processo de dor intenso também foi importante para mim. Porque é como se eu fosse ali alimentando ainda mais o meu combustívelzinho, né? Para conseguir fazer essa grande jornada que era essa mudança de carreira, né? Da água pro vinho, literalmente. Então, foi isso lá em 2019, né? Teve essa cirurgia. E 2020, uns meses depois da cirurgia, eu descobri que mesmo fazendo cirurgia, eu ainda tinha focos de endometriose, né, na minha pelve, e que ela tinha resolvido, sim, né? Porque tirou ali da grande crise, que eu já tinha dores direto, independente de período menstrual, porque eu tava com massas muito grandes nos ovários, né? De endometriose. Mas eu ainda continuava com focos, e ali eu vi que eu precisava tomar remédio o que foi me dito na época. Eu estava fadada a tomar hormônio anticoncepcionais para o resto da minha vida.
E foi ali também na minha jornada que eu comecei, gente, será que eu vou ter que tomar esse hormônio pro resto da vida? E comecei a pensar naquilo, né? Aí, não, tudo bem, ainda bem que tem um remédio, né? Podia ser algo pior. Aí a gente vai começando ali a trabalhar, né, de uma certa forma, a sua resignação, a nossa resiliência. Mas eu falei, será? E até que o remédio começou a me incomodar, né? Porque um hormônio, né? Eu já havia tido experiências anteriores com hormônios, né? Anticoncepcionais. Na época eu não tomava, quando eu descobri a doença, e precisei voltar a tomar no pós-operatório. Não, acho que eu tomei até antes da cirurgia, mas com o intuito de segurar a doença, né? E ali eu descobri que a cirurgia não tinha sido suficiente, que eu estava fadada a tomar esse remédio a vida inteira, e ele começou a me incomodar num quesito muito importante para mim, que era na redução da libido. Então, mulheres que têm redução de libido aí, sabe o quanto isso impacta na vida, né? Na vida de casal, na vida do relacionamento ali, né? Na nossa vida com o nosso feminino. Então, eu estava incomodada com aquele uso e precisando de formas de resolver isso. E foi aonde eu comecei a buscar os tratamentos alternativos, né? Por que o meu corpo fez essa endometriose? Aí eu fui muito profundamente no meu feminino. E aí eu já estava nessa busca quando eu descobri as terapias, né? O MPC, essa psicossomática. Então eu também vivenciei o meu processo. O que eu posso dizer para vocês hoje que a endometriose ainda existe, porém ela está super controlada. Os sintomas que eu tenho são mínimos perto dos que eu já tive na vida. E hoje eu tô sem tomar o anticoncepcional, eu não tomo mais, sabe? Pesquisei, estudei e venho tratando dessa forma, tá? Então, assim, do medicamento à terapia, eu quero que vocês entendam isso, né? O que é isso? É sair do nada do seu remédio e começar a fazer terapia? Não, gente, não é isso. É um processo, é uma jornada, ok? Então, não quero que nenhum de vocês parem aí de tomar o medicamento de vocês. Primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês. Eu, como farmacêutica, não fiz isso, entende? Eu criei uma estratégia, um processo, marcadores para saber quando eu poderia e, inclusive, procurei médicos, estudei para conseguir fazer aí essa minha transição, né, do medicamento à terapia e hoje estar só na terapia. Mas eu fiquei por 2 anos tomando medicamento e fazendo terapia. Então entendam, o meu papel aqui com vocês não é falar para vocês pararem de tomar remédios e começarem não toma remédio não, que isso não tem nada a ver e vai pro caminho da terapia. Não, não é isso, ok? O que eu vou garantir para vocês é que a gente começando um tratamento, eu não vou incluir nenhum novo medicamento. E com o tempo, pode ser, vai depender do nível da sua doença hoje, porque a gente está falando de todas as doenças, ok? Todos os problemas. Pode ser que lá no futuro você não precise mais do medicamento, tá? Porque esse caminho de autocura é um caminho. Eu vou dar, a gente vai olhar aí para o seu sintoma, para o remédio que você vai trazer para mim. Ele já vai me dizer algumas coisas, né? No caso, vai me dar as pistas. E a gente vai seguindo pelo caminho da sua vida, da sua história, até encontrar lá a verdadeira origem, né? Do seu problema. Eu gosto de falar o seu real diagnóstico, né? Porque uma coisa é o paciente chegar para mim com um diagnóstico, Thaís, eu tenho bursite. Esse é o diagnóstico, tem bursite no ombro direito. Esse é o diagnóstico da medicina convencional. O real diagnóstico que eu vou dar para você é, por exemplo, assim, ok, seu diagnóstico é bursite, mas o meu real diagnóstico é você vive um processo de desvalorização e impotência com algo que acontece aí, dependendo da sua lateralidade, por exemplo, com as suas parcerias, seu pai, seu trabalho, seus irmãos. E aí a gente vai investigar por esse caminho. Esse é o real diagnóstico. E a sua história vai dar a especificidade do tratamento, tá? Porque às vezes é isso, mas qual é o seu conflito que originou esse diagnóstico? Ah, foi um momento em que, por exemplo, eu vi meus irmãos brigando
E eu tava ali e eu, em vez de nem briguei e nem eu nem briguei junto com eles, eu nem separei a briga. E eles brigaram, se mataram, foi sangue pra... Não, foi uma coisa horrorosa lá, brigaram muito. E eu fiquei ali paralisada, impotente. Então, esse, na verdade, é o seu real diagnóstico. Não é a bursite. Entendem, gente? A bursite, na verdade, já é ali, ó, a última gota que transbordou ali em todos os processos que você vivenciou de desvalorização daquele episódio pra frente. Só que dali pra trás também tem muita coisa. Então a gente vai achar esses eventos traumáticos que bloquearam a sua vida, ok? E ali a gente vai olhar toda a sua história, tá? Não só desse evento pra frente, mas desse evento pra trás. Porque a gente sabe também que tudo isso que você viveu desde que você era um bebezinho, inclusive quando você estava na barriguinha da mamãe, inclusive que sua mamãe viveu aí 3 meses, mamãe e papai vivenciaram de 3 meses antes da sua concepção, pode estar de alguma forma impactando na sua vida hoje, através das memórias celulares, ok? Então, isso tudo, ó a célula aí, ó, quando eu falo de memórias celulares, né, isso são, de um nível mais biológico para vocês, são proteínas da membrana da célula, que são o que a gente chama de memórias, tá? E essas proteínas são extremamente importantes na comunicação entre cada célula do nosso corpo, ok? Então, esse processo todo, gente, esse processo todo, do remédio à terapia, eu tô aqui para conduzir vocês, ok? Foi um processo que eu fiz e que hoje eu ajudo a muitas pessoas fazerem, tá? É possível? É possível. É libertador? É libertador. É fácil? Não. Não é muito fácil, mas com o caminho certo, com a ajuda correta, isso se torna muito mais leve. Deixa eu ver aqui o que o Jessé colocou. Thaís, eu acompanho há 5 meses um paciente que também tem endometriose. Para mim é muito importante saber como você está em relação a esses sintomas. Ah, que bom, Jessé. A minha história dá para ajudar aí de alguma forma, né? Só que assim, Jessé, endometriose é muito particular, né? Porque ela é uma doença de um espectro muito amplo, né? Pode pegar só um órgão, pode pegar vários, então são vários conflitos ali associados, tá? Então, gente, voltando aqui a essa jornada, né, do remédio à terapia, essa foi a jornada que eu fiz e essa é a jornada que hoje eu me empenho como farmacêutico, como terapeuta, ajudar os pacientes também a fazer, tá? Então, nesse caminho todo, né, de farmácia, de terapia, de budismo, inclusive, eu estudei muitos processos, né? E não só budismo, não só MPC, porque eu também, depois que eu descobri, fiz vários cursos, né? Aí de desenvolvimento humano, de entender como a mente do ser humano funciona. E eu garanto para vocês, gente, que uma máxima, né, que eu conheço do budismo já há muitos anos, tudo começa e termina na mente. Então, na última live, eu tive um insight aqui na hora da live e falei uma coisa que eu vou repetir agora, que é assim, ó, vou ver se eu não confundo aqui. A mente é o corpo e o corpo é a sombra. O que é isso, gente? Né, quando a gente faz aí, né, o movimento se mexe, a nossa sombra se mexe junto, concorda? Faz aí um movimento aí contra a luz que vocês vão ver. Quando a gente faz o movimento, a sombra faz o mesmo caminho, né? Então, o nosso corpo faz o movimento e a sombra acompanha. E aí, quando eu falei que a mente é o corpo e o corpo é a sombra, eu tô dizendo justamente isso, essa integração, que quando a nossa mente faz um movimento, o nosso corpo, a nossa biologia acompanha igual uma sombra acompanha. Entende, gente? Faz sentido isso pra vocês? Deu pra entender ou eu viajei demais aí com essa comparação? Mas assim, o corpo a mente é o corpo e o nosso corpo é a sombra, né? Nesse intuito de seguir, né? Então, tudo que a gente vive emocionalmente, o nosso corpo manifesta somaticamente. Né? Até meio redundância dizer que o corpo manifesta somático, mas é para vocês entenderem, né? Tudo que a gente vive a nível mental, todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles conectados
diretamente com nossa biologia, vai produzir efeitos no nosso corpo, tá? Então, essa integração, gente, ela é tão íntima que todo mundo pode perceber isso, tá? Não é uma coisa assim, ai, nossa, mas como é que faz para o corpo integrar com a mente e a mente controlar o corpo? Gente, é muito simples. Isso acontece todo dia, toda hora. Toma um susto aí para você ver como é que o seu corpo se comporta imediatamente. Nosso corpo está preparado para responder a tudo que a gente vive emocionalmente, porque a Cesão de convir comigo que o susto vem, porque você tomou um susto de medo de quê? De alguma coisa, né? Nem que seja medo de morte, medo de sapo, medo de barulho, medo de explosão, medo de qualquer coisa. Então, como esse medo, através desse susto, se manifesta no nosso corpo? Pessoal, nós temos um mecanismo interno, biológico, que já está na natureza há muito tempo, antes mesmo dos seres humanos surgirem, que é o mecanismo que a gente chama que é o sistema simpático e parasimpático. É o sistema de luta e fuga e relaxamento, tá? Isso tá dentro do nosso corpo. Assim que a gente ativa ele por um susto, ou por uma tristeza também, por diversos motivos, esse sistema simpático e parasimpático, ele vai funcionar, o que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Autônomo por quê? Porque ele independe da sua vontade, ele vai acontecer aí, queira você ou não, né? É incontrolável ter uma descarga adrenérgica, né, de adrenalina aí do seu sistema simpático. Quando você toma um susto, seu coração vai bater. Não vai? Na hora, você pode ficar com a respiração ofegante. Tudo isso vai acontecer com você na hora do susto. E na hora que tudo passar, você vai abrir o processo de parasimpaticotonia, que é a fase de relaxamento, que é a fase de mais tranquilidade, que o nosso querido hormônio é a acetilcolina. Então, a adrenalina e a acetilcolina são neurotransmissores, né? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Neurotransmissores, né? São as moléculas ali que estão no nosso corpo, já estão ali. Mas na hora do susto, elas não, só a adrenalina. Ela é jogada na nossa corrente sanguínea e ela vai fazer todo um processo dentro do nosso corpo, em vários órgãos, em vários tecidos. Então, olha como essa integração de corpo e mente é íntima. Outra coisa, tem gente aí que não gosta muito do ácido do limão, né? Se eu começar a falar pra vocês, gente, mentaliza que vocês estão chupando um limão. Vocês nem estão chupando limão. Mas vocês vão ver, ó, em mim já começa. Não sei se vocês fazem isso. Em mim eu já começo a salivar, assim, sabe? Aquele azedinho do limão. Eu sinto só em pensar. Então isso, gente, são coisas que o nosso pensamento molda diretamente a nossa biologia. Tem uns relaxamentos também que eu faço no yoga, não sei se vocês sentem. Se eu começar a pensar, relaxar, acalmar e imaginar um carinho na cabeça, por exemplo, eu sinto carinho na cabeça e me arrepia toda, sem ninguém tá coxando na minha cabeça. Faça esse teste depois em casa aí, vocês vão ver. Então, não precisa... Por que eu tô trazendo esses exemplos para vocês? Para vocês entenderem o quanto essa integração de corpo e mente, ela acontece no dia a dia na nossa vida. O tempo todo, a cada milésimo de segundo. O que a gente faz na terapia? Entendendo isso, né? Entendendo como isso funciona, a gente trabalha essa integração com técnicas, ok? Técnicas da PNL, movimentos somatosensoriais, várias coisas para ajudar o paciente nessa integração, sair da condição ruim, biológica ruim, e ir para uma condição biológica boa. Mas lógico, a gente tem que levar a mente dele de uma condição ruim para uma mente de uma condição boa. Então, isso é o processo de que tudo começa e termina na mente. Então, olha como é importante entender a biologia e entender como a mente funciona. Então, gente, eu acho que nesse caminho que eu trilhei, né, por muito tempo eu não entendia por que eu tinha feito farmácia,
não fazia sentido pra mim, eu nunca me senti completa, eu já sabia que eu não queria aquilo, mas eu também não sabia o que eu queria, né? Então passei também nesse processo de autoconhecimento e descobrir a minha verdadeira missão. E hoje eu posso dizer pra vocês que estimulando os recursos internos corretos, e esses recursos internos são recursos mentais, a gente não precisa de recursos externos. Que recurso externo? Remédio, fisioterapia, como que eu vou dizer? Tem várias outras coisas, tá? Entendem, gente? Esses recursos externos, eles são importantes? São para ajudar, principalmente quando virar essa chavinha da mente não é fácil. Mas quando é viável virar essa chavinha, nada disso é necessário, gente. Quantas dores de ombro, de joelho, de tornozelo, paciente meu já ficou bom, sem nada, sem um remédio, sem uma fisioterapia, entende? Então, isso é possível, tá? Não tô dizendo que todo mundo consegue, não tô dizendo que é fácil, tá? Mas é possível. Alergia, gente, vocês verem quanto que o MPC pode ser, né? Esse atendimento terapêutico pode ser importante nos tratamentos das alergias. Vocês nem imaginam. Intolerância à lactose tem resultado que nem eu acredito. Intolerância alimentar, amendoim, outras coisas, né? Chocolate. Nem eu acredito que isso é real. Mas é real. É real, sim. Então, alergias de pele também, gente. Bronquites, né? Essas alergias. Ai, mudou o tempo, né? Todo mundo adora essa verdade. Mudou o tempo, ficou ruim porque é o tempo. É o tempo, mas é o que do tempo? Tem algo nesse tempo que te remete a alguma coisa. Entendem? Então, hoje em dia, gente, muito mais do que só tomar um remédio e achar que aquilo vai resolver o problema, eu quero deixar claro para vocês que isso vai te ajudar, mas não vai resolver. Porque no próximo inverno, você vai ter de novo bronquite. Você, quando for lá comer o camarão, você de novo vai ter o processo alérgico. Então não resolve, entendem? E eu falo isso pra vocês, né, já que eu tô falando minha história aqui, eu vou contar minha história aqui dessa última semana. Eu não sei se vocês perceberam. Deixa eu ver Raquel falando aqui, ó. Raquel, ombro aqui sem remédio, exatamente um mês hoje. Ai, que legal, gente, adora esses feedback de live. Gente, muito feliz. Depois de muitos anos e muitos remédios. Raquel, quantos anos você tomava remédio aí? Né, acho que Raquel, deixa eu... É porque, gente, eu me perdoa se eu falar asneira aqui, tá, Raquel? Mas eu acho que Raquel, a gente não passou nada junto, nem fisioterapia. Porque eu acho que tem paciente que eu indico a fisioterapia, tá, gente? Principalmente quando o paciente... Não, Raquel não é fisioterapia, não. Eu indiquei Pilates para uma paciente que não é a Raquel. Que tinha, assim, uma das mãos perdendo o movimento. Tipo, diagnóstico de Parkinson. E essa não fez fisioterapia. Essa eu indiquei fisioterapia porque sim, o braço precisava retomar ali a consciência do movimento, enfim, várias coisas. Mas acho que não foi o caso da Raquel, não. Então, gente, depois de muitos anos, aí a Raquel tá sem remédio. Qual remédio? Um remédio que ela tomava cronicamente? Não, os remédios... Era crônico porque ela tomava há muitos anos, né? Os anti-inflamatórios, os analgésicos e tal. Mas, assim, é diferente de quando o paciente toma ali o seu remédio de pressão. Esses eu nunca oriento a retirar, tá, gente? Só com orientação médica. Então, eu quero deixar claro para vocês que eu sou terapeuta, mas a farmacêutica que habita em mim não foi embora. Então, como profissional da saúde, eu sou a primeira a contraindicar, né, autodesmedicação. Porque tem automedicação, todo mundo faz, também não sou a favor, não. Mas a autodesmedicação é pior ainda do que a automedicação. Então não parem de tomar o remédio de vocês do nada, por favor, ok? Os meus pacientes, eu acompanho esse processo de desmame. Eu acompanho isso, se for necessário, eu falo até com o médico prescritor, porque eu ainda sou farmacêutica e eu tenho essa habilidade. Mas não façam isso, por favor. A Raquel botou aqui. Acho que uns 10 anos, sem remédio, sem físio, sem nada. Ai, gente, é resultados assim
que me inspiram, sabe? Que fazem com que eu continue. Por quê? Porque é possível, Raquel tá aqui, ó. Não tem nada combinado, nem sabia que Raquel vinha aqui hoje, não. 10 anos, gente. O paciente há 10 anos tomando remédio. Você só indicou que tudo já passou e que está tudo bem agora. Oh! Gente, isso que a Raquel tá colocando aí, que eu indiquei que tudo já passou e está tudo bem agora, no caso dela funcionou, tá? Funcionou porque isso não funciona para todo mundo, que cada pessoa tem o seu processo, claro. Mas no caso da Raquel, se eu não me engano, era algo que já estava solucionado. Mas ela ainda estava presa nas dores, nos sentimentos, nas emoções, de tudo aquilo que ela viveu. Né? Então, trazer a consciência que isso já passou pode parecer bobeira, gente, mas faz uma diferença gigantesca. E claro, né, somado aos movimentos que a gente faz, né, aos movimentos de trocar essas memórias celulares por memórias novas, isso tudo a gente faz, né? E é o combo, tá? Por isso que é um atendimento longo, demorado, né? E eu tô formatando agora um atendimento de acompanhamento aí um pouco mais semanal, ao invés de ser uma sessão só, eu tô formatando os atendimentos semanais, pra gente ir dentro dos processos que eu adoro, que eu já falei aqui pra vocês. Eu tô formatando aí um processo para conduzir vocês direitinho aí nesse caminho, que eu já faço pelo MPC, mas eu tô dando uma melhorada nas coisas que eu trago, né, aí da minha formação e da minha visão, um pouquinho diferente. E é isso, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Se vocês são de culto, de vocês a ver. Show. Então é isso, gente. Eu queria deixar para vocês esse recado, né, mostrar para vocês aí a minha jornada e o quanto eu tô, assim, feliz, né, seguindo esse caminho. Ah, eu ia começar a falar, não terminei. Eu mesmo, ó, eu tô com dor de garganta, tá? Hoje eu tô com dor de garganta. Tô um pouquinho rouca, não sei se vocês conseguem perceber. Mas eu tô com um processo de faringite e laringite, porque se eu tô rouca, né, lá na laringe, onde tem as cordas vocais, também tem uma inflamaçãozinha. E começou, na verdade, com dor na amígdala, né? Então, como que eu conduzo na minha vida hoje? Não, vou falar antigamente primeiro, né? Antigamente, dor de garganta. Corre pra nimesulida, corre pro diclofenaco, corre pro ibuprofeno, né? Ou corria pro antibiótico. Aí eu ficava assim, não, tá doendo só? Anti-inflamatório. Abri a boca, vi puizinho, pô, preciso de antibiótico, vou pro médico para pegar uma prescrição de uma receita de um antibiótico, né? Era assim minha conduta, Thaís antes, Thaís hoje. Thaís hoje é diferente, tá? Então, senti a dor, acordei com a garganta doendo, eu... o que significa isso mesmo biologicamente? Qual é a leitura biológica? Esse lado, qual é a parte do corpo? Então, eu me autoconsulto, né, nesse sentido. E eu me autocuro também. Entende? Por quê? Aí eu vejo o que aconteceu, sei o que aconteceu, do que, né, eu tava segurando, que eu precisava falar de alguma forma, coisas que eu tinha que falar e segurei. E já falei, então tudo já passou, não precisa mais, né? Faço em mim os processos e conduzo a doença de outra forma, tá? Eu tô nesse processo tem 3 dias. O que eu tomei pra garganta? Chupei uma pastilha dessas que dão uma anestesiadinha no momento de dor, tá? Tomei chá, que disseram, né, que eu dei uma pesquisada. Disseram, a amiga disse, e depois eu pesquisei, né, porque eu sou assim. Chá de manjericão, que é uma plantinha que eu tenho aqui na minha casa. Fiz um chazinho de manjericão para tomar. E um xaropinho natural que uma outra colega faz aqui com várias ervas. E no primeiro dia, gente, tinha pus na minha amígdala. Então, eu me tornei menos reativa farmaceuticamente falando, porque eu já ia logo tomar um anti-inflamatório. Agora eu faço o que? Eu espero, porque eu sei que muitos sintomas vêm na fase de cura. Então eu resolvi esperar. Esperar como? Tá doendo. É uma dor que eu aguento? É uma dor que eu aguento, dá pra viver com ela. Então, ok, não vou sair tomando um monte de coisa. Entende? Isso é que eu faço comigo. E às vezes eu oriento seu paciente também. Que é muito comum,
Ninguém quer sentir dor, né, gente? Claro, ninguém quer. Mas, quando você trilha um caminho de autoconhecimento e autocura, você entende que a dor é um sinal para algo emocional que você viveu e que você precisa olhar para isso. Então, a minha dor hoje é o meu alerta. Opa, tá doendo. É o que isso? Então, eu vou ver o que eu vivi emocionalmente. E sim, no domingo, eu vivi um impacto biológico, eu vivi um impacto emocional grande. E na terça de manhã, né, 48 horas depois, apareci com sintoma, tá? Então, essa correlação de tempo também faz sentido, tá, gente? Essa correlação de tempo e aparecimento do sintoma tem tudo a ver. A gente investiga a história justamente por isso. Oi, Mari, bom dia, que bom que você tá aí. Então eu vivi isso, né? Tô aqui num processo de garganta que tá terminando já, sabe? Essa madrugada doeu bastante, mas eu fiquei na consciência de que não precisa mais, né? Tudo já passou. E aí o pus da garganta, né, da amígdala sumiu de terça para quarta. Na quarta não tava mais. E aí começou um processo de faringite, mais para trás, né? Saiu da amígdala e foi mais para trás. E é aquele incômodo de arranha. Ontem eu tava muito mais rouca do que eu tô hoje, muito, muito, muito mais, né? Com dor, nananã. Hoje eu já tô bem melhor e é assim, né? Tomo esse chazinho, tomo umas coisas que eu também indico, né, para os meus pacientes, né? Algo mais natural, mas com muito cuidado, claro, porque outro medo que nós farmacêuticos temos é o tal da natural, não tem problema. Gente, por favor, tem problema sim. Não saiam tomando qualquer chá de qualquer coisa, não. Por favor. Entre tomar chá de qualquer coisa, eu prefiro que tome remédio, sinceramente. Mas claro, quando você sabe qual é o chá, você sabe qual é o efeito, você sabe tem o conhecimento, o chá é melhor porque ele não passa por processos industrializados, né? E os processos industrializados é o quê? A gente vai colocar um monte de coisa sintética, né? E a gente já tá cansado de saber que produtos industrializados aumentam a inflamação. Então, tudo que a gente puder fazer natural, desde que com consciência, eu priorizo, eu prefiro. Mas, gente, paciente meu sabe, primeira orientação que eu dou é: não fica sofrendo de dor se a dor não for suportável. Porque é muito engraçado. Tem gente que acha que tem que sentir aquela dor. Como se aquela dor fosse tipo assim, eu mereço. Sabe, paciente que tem chicotinho? Que fica assim, ó, só se chicoteando. Com auto-julgamento, auto-desvalorização. Então, eu falo, não, primeira coisa, você tá aqui para se cuidar. Então, entenda, medicamento é cuidado. É cuidado como? Tô cuidando de mim para que eu não sinta dor. Olha que importante isso. A robô tô aqui. Sim, verdade, amiga. Sigo assim e eu me analiso sempre, sinto algo no corpo. E quando é asma, não sinto falta de ar mais, sinto o peito chiando, apertando o ar impedindo de sair. Que faço para aliviar? Bom, não entendi muito bem, de repente ela vai... Não sei se é uma pergunta. Bom, então, mas aí, ó, eu já vi paciente falando assim, ai... teve paciente que me procurou um direct, não era minha paciente, mas me segue, aí é paciente, nem sei, de outra terapia, enfim. E que viu essa história de que remédio não é bom pra tomar, não pode tomar remédio porque o remédio atrapalha. Aí eu falei, ai, minha Nossa Senhora. Ela, ai, mas eu tô aqui com a consciência super pesada porque eu não aguentei, usei minha bombinha de asma e eu não... Eu falei, não, para tudo. Usa a sua bombinha sim. Ainda bem que ela existe. Calma, né? Eu falo, o remédio você só vai tirar quando você resolver o processo emocional. Se você tá precisando do remédio, você não resolveu. Às vezes, tratou, melhorou e eventualmente aparece, então use eventualmente. Já é um grande resultado não usar todo dia, né? Entendam isso, tá? Então, não é para sofrer com a dor porque eu não posso usar o remédio. Não, gente, por favor. O que a gente não deve fazer é usar o remédio indiscriminadamente. Tô falando isso como farmacêutica e tô falando isso como terapeuta, tá? Mas também não é para entrar num quarto de sofrimento, porque aí não faz sentido.
Ok, gente? Isso é tão claro para mim, eu espero que seja claro para vocês também. A robô aqui, sim, uma pergunta. Quando é asma, não sinto falta de ar, mas sim o peito chiando, apertando, o ar impedindo de sair. Tá. Que faço para aliviar? Você já tratou emocionalmente essa asma? Para aliviar, você vai ter que achar a origem, né, aí da sua asma. O real diagnóstico, tá? Sim, verdade, sigo me sinaliza sempre que sinto algo no corpo. Então, a asma, né, é nível de pulmão, mas também pode estar envolvido os brônquios, né? Asma a nível de pulmão, a gente olha muito para medos de morte, tá? Questões de afogamento, de falta de ar, sufocamento, às vezes pode ser tudo isso, tá? Então a gente tem que olhar aí o seu real diagnóstico, tá? Para achar aí o viés e a gente ir fazendo movimentos para te liberar disso, tá bom? Tem que ver as correlações, qualquer hora que aparece asma, tem um horário específico, tem uma época do ano específica, como é que é esse chiado no peito, né? Esse chiado no peito aí é a dificuldade realmente do ar passar pelos brônquios, né? Que é aí esses canaizinhos por onde o ar chega e sai do pulmão. Então, esse chiado é porque muito provavelmente esse meio do caminho tá ali obstruído por secreção, né? Por líquidos, a parede mais espessa, N coisas, tá? Sim, estou em processo de cura com MPC. Então pensa assim, se você fez o processo, aí ó, já sabe os gatilhos, perfeito. Então você já sabe se comportar diante dos gatilhos, né? E mais do que nunca, fez tudo que eu tinha para fazer, emocionalmente, e ainda tem os sintomas, usa o remédio e continua no processo. Porque às vezes a gente acha que achou a real origem, porque a gente tem melhora. Mas a verdadeira cura é quando a gente acha a real origem de verdade, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma paciente que ela sofre com uma sinusite crônica, tá? E eu trato dela, né? Tratamos, ela fica bem, melhora, já reduziu muito a quantidade de medicamento, o número de crises, mas ela ainda tem. A gente achou um evento do qual tudo começou, de onde começou o sintoma. A gente ressignificou. Ela resolveu isso, então as crises melhoraram muito. Mas ainda tem um ponto. E por isso que é importante esse acompanhamento, gente. Porque a cada vez que a gente investiga mais as questões dela de separação, a gente vai chegando no que ela chama da minha caixinha de Pandora, que ela não quer abrir. Todo mundo tem a caixinha de Pandora, gente. Eu sei, todo mundo tem. E essa caixinha de Pandora são coisas nossas que estão tão internas, tão guardadas, tão protegidas para nos proteger, que é difícil acessar. A gente vai achando que tá ali mais no alto, no começo. Mas tem processos que são tão intensos que a gente guarda bem, bem, bem lá no fundo. E não aparece de uma hora para outra. Entende? Então, sim, em uma sessão você pode ter resultado? Pode sim. Mas eu vejo que o processo real de autocura definitiva é algo pelo qual a gente precisa trabalhar bastante, mais e mais, conhecer nossa história, conhecer a história das nossas famílias, conhecer a minha avó. Então, esse transgeracional às vezes é muito importante. Fora as coisas que acontecem só aqui na nossa vida na infância que a gente bloqueia de alguma forma e não lembra por ré, nem por reza. Mas a informação tá ali. Então, é importante entender que a autocura é um processo que eu falo que é para os corajosos, porque abrir caixinha de Pandora da nossa vida não é fácil, não. A Lucima botou aqui, bacana demais vocês explanar essas informações. Olha só, legal, que bom que vocês gostaram. Minha terapeuta me ajuda muito, já melhorei muito, mas não sei se tem gatilhos ainda. Tem que olhar, não desiste não, uma hora você vai achar.
tá? Continua lá no seu processo terapêutico, vai investigando cada vez mais, vai acreditando no seu feeling, nos seus insights, porque às vezes são pequenos detalhes que fazem a diferença enorme, gente. Coisas que estão nos nossos pontos cegos, que a gente não viu de diferente. Coisa que a gente nem sabe que não sabe. Então, é coisa que tá completamente fora da caixinha pra gente. E é ali que tá a cura, tá? Então, pessoal, eu acho que já falei muito, né? Pra quem tá rouca, eu não devia nem ter ficado uma hora aqui falando. Senão minha garganta não vai melhorar, né, gente? Porque a gente faz o trabalho, trabalho interno, mas a gente também precisa mudar o comportamento, né? E eu só não melhorei porque ontem eu tomei uma ventania fria, que eu tava numa festinha, falei pra caramba. E aí, nessa madrugada, eu sofri, tá? Então, a gente faz o trabalho emocional e a gente também muda o nosso comportamento. Isso é muito importante, viu? Verdade, preciso ter mais coragem, tá vendo, Rô? Só em falar que você tem que ter mais coragem, você já sabe que tem coisinha que você não acessou. Ó, viu? Então, vai nesse caminho que você vai conseguir. Gente, não é fácil, mas é real, é possível e é libertador. Libertador, ó, que lindo. Tá? Então, essa foi a minha história para vocês. Esse foi o caminho que eu trilhei, é o caminho que eu ajudo as pessoas a fazerem, a sair, né, aí dos seus medicamentos e irem aí pro mundo das terapias, para esse processo de autocura, tá bom? Então, contem comigo. Tem meu link na bio aí. Ah, falar em link da bio, gente, tem um presentinho para vocês lá, tá? É uma ferramenta gratuita para vocês seguirem aí no caminho de vocês de autoconhecimento, autocuidado e autocura, tá? É um planner de autoconhecimento, chama Meu Auto Planner. Vai lá na minha bio, tem o link para vocês baixarem, imprimirem da forma que vocês quiserem. E também tem, né, lá o meu contato, caso vocês, né, precisem aí de acompanhamento no processo aí de autocura de vocês, tá bom? Contem comigo. Amei estar aqui hoje com vocês. Fiz essa live hoje, assim, sem divulgar, sem surpresas, para testar aqui o algoritmo também do Instagram. E foi ótimo estar aqui com vocês. Sextou, né? Hoje é sexta-feira, sextou aí, tá, para alguns vão sextar só mais tarde. Mas aproveitem, sejam felizes, sejam responsáveis pela felicidade de vocês. E não tem ninguém que vai fazer nada por vocês tão bem quanto vocês mesmos. Então, sigam nesse caminho e contem comigo, tá bom? Um beijo grande, obrigada a todos que ficaram aqui. Vai ficar salvo no feed, compartilha aí a live com todo mundo que vocês acham que precisam fazer essa jornada, né, do remédio à terapia. E contem comigo, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau, pessoal.